Fala galerinha, hoje eu tô aqui para dar início nessa nova série de vídeos. Eu vou estar passando o Excel do zero para vocês, bem do básico, para aquela pessoa que está crua e nunca viu, nunca teve oportunidade de mexer no Excel, beleza? Então para começar, eu vou explicar o que é o Excel para vocês. O Excel é a melhor plataforma eletrônica para a criação de planilhas. Por que é a melhor? Porque existem outras que muitas pessoas nem sabem que existe, pelo fato do Excel ser a principal, disparadamente. Então ela é a melhor plataforma eletrônica de criação de planilhas. E hoje muitas empresas sobrevivem com o uso dela. Tanto empresas pequenas, de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, até multinacionais. Muitas empresas sobrevivem só por causa do Excel. Porque se não fosse o Excel, o controle, toda a análise, toda a apuração de dados, tudo seria feito no papel. O que tornaria o trabalho muito mais braçal, muito mais exaustante e com um custo muito maior, porque você precisaria de muito mais pessoas para poder executar o trabalho manual, né, no papel. E além disso, o Excel é altamente cobrado em muitos concursos hoje em dia. Então é bastante importante você saber mexer no Excel hoje. Então, o intuito dessa aula é que no final do vídeo você esteja apto a navegar por toda a área de trabalho do Excel, utilizar as principais ferramentas do Excel, como também utilizar as fórmulas básicas do Excel. Então é isso, se é isso que você procura, você está no vídeo certo. Então siga todas as sequências de vídeos que serão lançadas, já se inscreve no canal, deixa seu like e é isso aí, vamos lá. Vamos lá galera, então, quando você inicia o Excel pela primeira vez, essa é a tela que vai aparecer para você. Aqui você tem uma sequência de modelos, né, já pré-formatados do Excel. Ele dá para você, caso você precise montar alguma coisa do tipo, por exemplo, aqui um calendário, orçamento pessoal. Ele te dá modelos de planilhas já prontos. É só clicar que a planilha vai vir para você, tá bom? Mas não é o intuito aqui do vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é, quando você iniciar o Excel, vier nessa tela, para você começar uma nova planilha do zero, você clica aqui, ó, pasta de trabalho em branco. Você clicou ali, ele vai vir para essa tela. Essa é a primeira tela da área de trabalho do Excel. O que a gente tem aqui? Aqui em cima, nós temos todos os menus de navegação do Excel. A página inicial, que é o que está aparecendo aqui, o inserir, layout de página, fórmulas, dados e por aí vai. Nesse primeiro vídeo a gente vai ficar restrito aqui à página inicial, que são onde tem as principais ferramentas que nós utilizamos. Como por exemplo, aqui na parte de fonte, vocês podem ver que aqui tem um corte aqui, ó, um retângulo. Aqui é a parte de fonte. O que você encontra aqui? A fonte que vai estar dentro da célula quando você preencher os dados. O tamanho da fonte. Você também pode fazer isso por aqui, ó, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Tá? Aqui você bota a fonte em negrito, tira em negrito, bota em itálico, tira em itálico, coloca sublinhado, tira sublinhado. E aqui você consegue botar as bordas da célula. O que são as células, pessoal? Célula é cada quadradinho desse daqui, é cada retângulozinho desse. E como a gente nomeia essas células, é basicamente pelo título que tem em cima, na horizontal, e na vertical aqui do lado. Por exemplo, aqui em cima tem um A, B, C, D. Aqui eu estou clicando na coluna B, é uma coluna, a gente chama aqui essa parte de cima de coluna. Coluna B e linha 2. Então essa aqui vai ser a célula B2. Se eu clicar em uma outra aqui, ó, L11. Então essa célula aqui é chamada de L11, tá bom? É assim que a gente identifica qual célula nós estamos fazendo a nossa fórmula. Uma outra coisa importante também para vocês anotarem é esse aqui, ó, barra de fórmulas. Vocês vão ver ao decorrer do vídeo que tudo que eu escrever dentro da célula, quando eu clico nessa célula, ela vai aparecer aqui em cima. Mas qual a diferença? Se eu escrever uma fórmula aqui na célula, aqui na célula vai aparecer o resultado da fórmula. Aqui na barra de fórmulas não, vai aparecer a fórmula que foi utilizada. Tá bom? E outra coisa importante para vocês aprenderem aqui
é a questão de aba. O Excel ele trabalha com o conceito de workbook. O que é um conceito de workbook? É como se fosse um livro. Você aqui tem um livro que você vai ter diversas planilhas dentro dele. Então aqui embaixo você consegue navegar por essas planilhas. No caso aqui eu estou usando a planilha 1. Mas se eu quiser eu crio a planilha 2, cria 3, cria 4 e por aí vai. Então eu teria diversas planilhas ao mesmo tempo numa única pasta de trabalho. Esse é um conceito do Excel. Beleza? Vamos voltar aqui para o menu. E além aqui das bordas, eu acabei não mostrando, né? Por exemplo, aqui eu estou selecionando um intervalo de células. Eu selecionei do A1 até o D5. Então aqui eu vou colocar, ó, clica aqui nas bordas, quero todas as bordas. Ele coloca as bordas em todas as células. Ok? Aqui eu já tenho o balde de tinta. O que o balde de tinta faz? Ele faz o preenchimento dessa célula. Eu consigo colocar qualquer cor que tem aqui na célula. Eu pinto a célula. E aqui do lado eu tenho a cor da letra que vai estar na célula. Se eu clicar aqui, ó, a letra vai ficar vermelha quando eu digitar. É só clicar em cima e digitar. Dia, cor vermelho. Quando eu não preencho cor na célula, ela por padrão fica preta, por exemplo. Aqui eu não botei nenhuma cor, ficou preto. Então aqui eu tenho a mesma quantidade de cores que eu tenho aqui. E aqui, pessoal, nesse outro retângulo, a gente tem a parte de alinhamento. Ele trata exatamente da célula, tá? O que seria isso? Eu vou aumentar aqui o tamanho da célula, só para vocês poderem visualizar. Qual o padrão da célula? É sempre o que vier escrito dentro dela está à esquerda e na linha de baixo da célula, junto à linha de baixo. Esse é o padrão de todas as células. E isso você consegue mudar aqui, nessa parte de alinhamento. Aqui em cima, você tem como mudar a posição do texto da célula na vertical. Se ele vai ficar aqui embaixo, se ele vai ficar no meio, ou se ele vai ficar em cima. E aqui embaixo você consegue mudar ele na horizontal. Se vai ficar mais para cá, mais para o meio, mais para a direita. É só clicar aqui que vai mudar. Olha só. Aqui ele está embaixo. Se eu clicar aqui, ó, vai para o meio. Se eu clicar aqui, sobe. E aqui é a mesma coisa. Ele já está à esquerda. Aqui ele centraliza. E aqui ele vai para a direita. Beleza? Um outro botão muito importante aqui é esse botão de mesclar e centralizar. Ele é bastante utilizado também, principalmente em formatações de planilhas. O que ele faz? Para você poder usar ele, você precisa selecionar aqui um intervalo de células. No caso aqui eu selecionei de D2 até A2 e clico nele. Olha o que acontece. Ele simplesmente transformou essas 4 células que eu tinha aqui em uma célula só. E aqui você consegue botar tudo no meio, ó. Fica muito mais visualmente, fica muito melhor do que eu deixar daquele jeito que estava, caso aqui fosse um título, né? Então essa é a função do mesclar e centralizar. Mas uma coisa muito importante de ressaltar nele é que, por exemplo, nessa linha de baixo aqui, se na célula B3 eu tivesse escrito também dia ou qualquer outra coisa, e eu selecionasse esse mesmo intervalo aqui para mesclar, olha a mensagem que ele vai dar. Ele fala que a mesclagem só preserva o valor da célula superior à esquerda e descarta outros valores. O que isso quer dizer? Ele vai sempre pegar o primeiro valor que aparecer à esquerda e vai manter. Aqui no caso aqui de cima, ele só tinha dia aqui na direita, então ele manteve o dia. Nesse caso aqui ele vai manter dia porque eu só escrevi dia, mas olha só o que vai acontecer se eu escrever outra coisa. Vou vir aqui, ó, vou escrever oi, e aqui eu vou manter o dia. Quando eu clicar em mesclar e centralizar, ele vai dar mensagem. Se eu apertar OK, olha o que ele vai fazer. Ele ignora o que está à direita, ele vai sempre pegar o que está à esquerda e vai manter aqui. Beleza? Uma outra coisa muito importante aqui também nesse menu de página inicial, essa parte aqui que fala número. Aqui a gente consegue fazer a formatação do tipo de conteúdo que tem na célula. Isso é bastante importante. Por quê? Aqui você consegue dizer se o conteúdo da célula, se ele é um número, se ele é uma moeda, se ele é um número contábil.
vocês vão observar que quando eu clicar aqui e preencher um valor nessa célula, ele fica diferente de número para contábil e moeda também. Eu vou mostrar os 3 exemplos aqui para vocês. Você também pode falar que o conteúdo é uma data, que é uma data completa, que é quando você bota a semana, ou se é uma hora, porcentagem, ou então até mesmo se é uma fração, se é número científico, e por aí vai. Tem muito mais outras formatações. Essas são as principais. Eu vou escrever algumas coisas aqui para vocês verem. Vou escrever 1000, 1000, 1000. E aqui eu vou botar uma data. Vou botar hoje, no caso é dia 2. Tá? Vou repetir essa data aqui embaixo. E agora eu vou vir aqui na formatação. Vou botar a primeira como número. Olha só como é que é a formatação de número. A segunda eu vou botar como moeda. Olha, ele já botou o símbolo do cifrão aqui. A moeda, ela tem um detalhe muito interessante. Você seleciona a moeda e você pode vir aqui, ó, clicar nesse símbolo de moeda que tem aqui. Aqui na setinha. Ele te dá as principais moedas que existem, né? O dólar e o euro. Então se eu clicar aqui, ele muda já para o formato de dólar. Se eu clicar aqui, ele muda para o formato de euro. E se eu não quiser nenhum desses, quiser uma outra, eu posso vir aqui em mais formatações, símbolo, e aqui ó, tem todos os símbolos existentes no mundo. É só simplesmente clicar e selecionar. Por exemplo, aqui eu queria esse aqui, ó, georgiana. Ó, a moeda lá de Geórgia fica no final. Interessante. Agora vamos aqui para o contábil. O contábil ele é padrão. Aqui ele está pegando formatação. Vou botar nenhuma. Ele fica quase parecido com o número. Mas ele sempre coloca as pontuações aqui da frente. Ele fica melhor para visualizar quando você está falando de um valor. Né? E você não quer falar qual é a moeda que você está trabalhando. Data. A data por padrão, quando você já preenche uma data, o Excel reconhece que é uma data, ele já transforma aqui e já coloca a data, sendo que ele sempre coloca essa data abreviada, é o que está aparecendo aqui, ó, por isso que quando eu clico não vai mudar. Vou manter aqui e no de baixo eu vou botar a data completa para vocês verem o que acontece. Ó. Ele traz o dia da semana, ele fala 10 de fevereiro de 2021. Isso daqui é a data completa. Beleza? Vamos fazer um de hora aqui. Vou botar a hora aqui. Eu já posso selecionar a formatação da célula antes mesmo de escrever, tá? Você não precisa escrever e depois selecionar. E aqui embaixo eu botei porcentagem. Por exemplo, eu vou escrever 51, olha, já traz o símbolo do porcento ali. E aqui a hora, eu vou botar meio-dia. É hora, minuto e segundo, tá? Ele já manteve, ó. Beleza? Então essas são as principais ferramentas utilizadas de início, né? São as mais básicas e que vocês precisam aprender. Beleza? Então, agora a gente vai falar sobre a navegação na área de trabalho. A primeira coisa que eu sempre indico quando alguém vem atrás de mim pedir dica de como melhorar no Excel é fingir que o seu mouse está pegando fogo, que você não pode encostar no mouse ou então evitar ao máximo encostar nele para fazer o mínimo possível nele. Por quê? Porque é super indicado você só mexer no teclado para fazer as coisas. Por quê? Porque isso vai te dar uma agilidade enorme para mexer com planilhas. Você vai ganhar muita velocidade na hora de trabalhar, de fazer filtros, de fazer fórmulas, de mover planilhas para baixo, para cima, trocar de aba. São muitos os atalhos que existem e é super importante vocês gravar bem, né, na sua mente. Então, de início, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Para você andar pela planilha aqui, ó, como eu estou andando aqui, ó, vocês estão vendo que a seta do mouse está parada. Mas a minha planilha eu estou movendo, tá vendo? Eu estou mudando a célula aqui somente com o teclado. Isso você faz através dos botões de seta do próprio teclado. Para baixo, vem para baixo, para direita, para cima e para esquerda. Beleza?
Aqui agora eu vou começar a passar alguns atalhos para vocês, os atalhos que eu considero básicos, que todo mundo deve saber, tá? E para isso eu vou precisar agora preencher esse formulário aqui da esquerda, só para ficar mais visual para vocês. Então, aqui eu já preenchi, vocês podem ver que eu preenchi do intervalo do GA1 até o D5, então todo esse intervalo aqui está preenchido. E qual é o primeiro atalho que eu ensino para vocês? É como mover para o final de cada lado que você quer ir. Por exemplo, eu estou aqui, mas eu quero preencher o negócio que está lá na coluna D, que é a última coluna que eu tenho preenchida. Ao invés de eu apertar o botão de seta 3 vezes, né? 1, 2, 3, aí eu chego lá, eu posso simplesmente daqui apertar o botão CTRL do meu teclado, você segura ele, e aperta a direção para onde você quer ir. No caso aqui eu quero ir para a direita, então aperto o botão da direita. Ele já pula automaticamente para a última célula preenchida daquela fileira. Beleza? Se eu quisesse vir para baixo agora no C5, no D5, desculpa, eu só continuaria mantendo o botão CTRL do meu teclado apertado, pressionado, e depois pressionaria a seta para baixo. Ele vem para cá. A mesma coisa para a esquerda, para cima. Você consegue fazer toda a navegação rápido só utilizando o botão CTRL e a seta, ao invés de ter que ir usando somente a seta. Beleza? Uma outra coisa muito importante, que já vem de muitas outras coisas, provavelmente isso daqui você já conheça, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Ele também funciona aqui dentro e ele é importante para você manter a formatação do que você já está usando. Por exemplo, eu estou aqui com o Oi, ele está centralizado e está com todas as bordas preenchidas. Se eu pegar esse Oi e vier aqui na coluna aqui, por exemplo, e dar o Ctrl+V aqui, ó, ele vem para cá com todas as características que ele tinha na célula que você copiou. Se aqui tivesse pintado com qualquer uma dessas cores, por exemplo, eu vou pintar aqui de verde. Se eu copiar esse daqui e colocar aqui do lado, ó, ele vai vir com verde. Então, quando você copia uma célula, você está copiando todas as características dela. Cor, tamanho, a fonte que está sendo utilizada, se está com bordas pretas, se está sem bordas, se está com bordas de outras cores. Então tudo que tiver dentro dessa célula vai ser copiado, beleza? Então vamos lá, o próximo atalho que eu quero deixar aqui para vocês é o Shift barra de espaço, aquela barra que você dá o espaço no texto. Você pressiona o Shift e agora aperta a barra de espaço. Ele seleciona toda a linha para você. Isso funciona muitas das vezes quando você tem uma tabela muito grande e você quer deletar aquela linha dali. Então você aperta o Shift barra de espaço e o próximo atalho que eu iria ensinar é o Ctrl e o botão menos. Quando você faz isso, ele deleta essa linha para você. E a mesma coisa funciona para a coluna, sendo que para a coluna, ao invés de você apertar o Shift, você vai apertar o Ctrl. Por exemplo, se eu apertar o Ctrl, barra de espaço aqui, ele vai selecionar toda a coluna que eu estiver selecionando a célula naquela hora. Então ele seleciona a coluna, agora eu aperto o Ctrl menos, ele vai e deleta a coluna para mim. Beleza? Um outro atalho muito importante também é o Ctrl T. O que ele faz? Ele seleciona toda a tabela preenchida. Porém, se eu apertar ele 2 vezes seguido, Ctrl T, e depois aperto o T de novo, olha o que acontece. Vamos voltar aqui, eu não tenho nada selecionado. Apertei Ctrl T, ele seleciona o que está preenchido. Quando eu aperto de novo, ele seleciona toda a planilha. Isso funciona bastante quando você quer apagar tudo, começar do zero. Ou ver se tem, às vezes você apagou aqui a parte de cima, mas você não tem certeza se tem alguma coisa lá embaixo e queira deletar também, sendo que é muito difícil de achar se tiver alguma coisa perdida para baixo. Você aperta o Ctrl T 2 vezes, Ctrl T mais T, e ela vai selecionar toda a coluna, todo o papel de trabalho, né? Você aperta o botão Delete e ele vai deletar todas as informações que estiverem na tua planilha. Beleza? E eu gostaria de passar isso daqui também na forma no Excel em inglês. Ele muda a letra. No caso aqui a gente está usando Ctrl T para o Excel em português. No Excel em inglês você teria que apertar Ctrl A, tá bom? Funciona da mesma forma, só que muda a letra. Outra coisa também, um outro atalho é o Ctrl F.
ou Ctrl F no inglês, desculpa. É o Ctrl L. É o localizar. Ele funciona quando você tem uma tabela muito grande, você está precisando identificar onde está o código de algum cliente, um código de produto, ou um valor, qualquer coisa na planilha. Você está querendo buscar onde está escrito isso, você digita aqui, por exemplo, se eu digitar oi, ele vai ir apertar aqui, ó, localizar, ou então simplesmente apertar Enter, para você não tocar no mouse. Ele vai lá e leva para você onde tem o primeiro oi na planilha. Se eu apertar de novo, ele vai para o segundo, depois vai para o terceiro, e assim vai. Eu tô apertando e ele tá andando. E quando chega no último, ele volta pro primeiro. Se eu pesquisar alguma coisa aqui que não tem, por exemplo, olá, pesquisar aqui, ó, não foi localizado, porque não existe isso na planilha. E olha só que interessante, se eu vier aqui embaixo, tô indo lá embaixo mesmo, ó, tô indo na linha 648. Vou escrever olá aqui na coluna K, linha 648. Vou lá pra cima. Ó, vocês observaram que eu só voltei lá para cima com um clique, que foi o Ctrl e seta para cima. Eu vim para a última célula preenchida, que aqui como não tem, então ele vai até o final, beleza? Então eu estou aqui em cima de novo, e agora eu vou fazer o Ctrl F, Ctrl L, desculpa, e apertar em localizar. Deu Enter, ele buscou lá embaixo. Então quando você usa o localizar, ele vai procurar por toda a planilha mesmo, até as células preenchidas e as células não preenchidas, beleza? Então deixa eu voltar lá para cima, vou apagar aqui. Agora eu queria passar com vocês as principais fórmulas, as fórmulas básicas do Excel. A primeira é a função soma. Para você chamar ela, você bota o igual, escreve soma, ele já dá ali, ó. Você não vai encostar no mouse, você vai apertar o botão Tab, a tecla Tab no teu teclado, e aqui ele já abriu parênteses ali para você. O que essa função faz? É exatamente uma soma, você bota ali dentro do parênteses uma soma que você queira fazer, por exemplo, 5 mais 5, e fecha o parênteses, ele vai dar 10. E a gente pode fazer isso para somar intervalos de células também, por exemplo. Digamos que aqui no F eu tenho 5, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui 5, 14. Isso aqui tem que dar 14 no final. Quando eu venho aqui na fórmula soma, eu vou escrever soma, abre o parênteses com o tab, vou vir andando aqui, ó, até chegar aqui na parte preenchida, seguro o meu botão Shift do teclado e vou andando para baixo. Ele vai selecionando todo aquele intervalo ali. Quando ele selecionar todo o intervalo, você fecha o parênteses e dá OK. Olha lá, deu 14 certinho. Beleza? Então ela é bastante utilizada para somar as coisas de forma rápida. Às vezes você tem uma coluna de valores, você quer saber qual o valor total daquela coluna, então você utiliza a fórmula soma para fazer essa conta para você. Ah, você me pergunta, se eu quiser agora multiplicar, ou dividir, ou então subtrair alguma coisa. Vamos utilizar esse mesmo exemplo dessa coluna aqui. Por exemplo, eu quero diminuir 2 de 5. Tem alguma fórmula para isso? Não existe uma função preparada, porém você consegue fazer utilizando símbolos. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, estou andando para o lado, deixei selecionado onde está o 5, que é a célula da F6. Agora eu aperto o botão de menos do meu teclado, ó, vocês podem ver que está com menos lá. E agora eu seleciono o 2. Então aqui dali a gente lê 5 menos 2, ou F6 menos F7, que é o conteúdo que tem ali, 5 menos 2. Quando eu der o Enter aqui, ó, vai dar 3. Ah, e se eu quiser multiplicar? É a mesma coisa, boto igual, seleciono o valor que eu quero multiplicar, boto o asterisco, o asterisco aqui é o símbolo de multiplicação, vou até o valor que eu quero usar aqui como multiplicação, então vai ser 5 vezes 2, F6 vezes F7, dá 10. E agora se eu quero fazer a divisão, da mesma forma, eu vou selecionar aqui, vou lá na F6, o símbolo da divisão é essa barra, então F6 dividido por F7, dá 2,5, beleza? E uma outra fórmula também bastante interessante
é a fórmula média. Ela serve exatamente para te mostrar a média de um intervalo de valores. Por exemplo, aqui eu tenho esse intervalo aqui formado, eu quero saber qual é a média dessa soma. Então eu vou escrever igual, média. É sempre importante lembrar que você tem que colocar o acento aqui. Se você não botar o acento, ele não puxa, aparece só essa função média aqui, que é para uma outra coisa, e você não vai conseguir encontrar a sua função média. Então você coloca o acento, média, aperta o Tab, e agora você só precisa selecionar o intervalo que possui valores, assim como na soma. Eu vou vir aqui, ó, selecionar, fecha parênteses, ele dá a média desse intervalo. Se eu quiser fazer a prova real disso, né, que seria somar aquilo dali na mão, depois dividir pelo número de linhas que aqui tem, que são 4 linhas, eu poderia fazer dessa forma. Eu venho aqui no igual, uso soma, a gente já viu que funciona. Somei aqui, fecho meu parêntese e uso agora o botão de divisão no final. Ou seja, ele vai dividir tudo que for somado ali dentro daquela função. Então, dividido, eu sei que tem 4 linhas ali, escrevo 4. O resultado é o mesmo, ou seja, a função funciona. Beleza? Então, galera, essa é a primeira aula, uma aula bem básica, para vocês terem todo o conteúdo do zero e para a gente poder avançar aos poucos, beleza? Espero que tenham gostado. Se curtiram, deixa o like, se inscreva no canal, entre lá no nosso Instagram, vocês podem estar mandando mensagem por lá, pedindo dicas e sugestões de vídeos também, estarão sendo aceitas, tá bom? Então muito obrigado por assistirem até agora, é isso aí, valeu!